Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Vamos a mais um vídeo então. Hoje trago para vocês as fases da leitura ao longo do ensino fundamental, ok? Então aqui a gente vai falar um pouquinho, né, da primeira fase, durante a pré-escola, né? E o período preparatório para a alfabetização à criança. Desenvolve a capacidade e habilidades que a tornam aptas para a aprendizagem da literatura. Os interesses nessa fase são voltados para os textos curtos, né? Com poucas gravuras e texto pequeno, né? Onde elas se fascinam muito mais com a linguagem visual do que a verbal, né? Que é o caso das obras clássicas, né? De conto de fadas, aqueles livros que eu mostrei para vocês num outro vídeo, né? Que é o começo, né? Que estamos introduzindo a literatura na vidinha das nossas crianças. E a segunda fase, nesta fase sim, já se inclui a alfabetização e já se amplia o repertório de textos. Os textos já são mais elaborados, com mais páginas, com mais conteúdo. Nesta fase, a gente já aborda textos, trabalhos didáticos, né, com os livros didáticos, a interpretação de texto, né, a formação de texto. É o período em que a criança ela compreende o que ela está lendo, né? Ela compreende qual é aquele movimento que ela está fazendo da leitura, né? Neste período, leva as crianças recém-alfabetizadas ao entusiasmo, né? Fazendo com que leiam bastante, com que esse entusiasmo façam elas irem em busca, né, de outros livros, né? Relembrando então as fases da leitura, né? Temos também a terceira fase, né? Nesta fase acontece a consolidação da alfabetização e do letramento, então, né? Onde começam a interpretar o texto, já entendem, né? Já estão dominando, né? A alfabetização e o letramento. Então, neste período, ainda se mantém a mentalidade mágica, né? Onde a magia vai dando espaço para os dados do cotidiano. É onde a criança começa a fazer o movimento, né, de ponderamento, né? Eu estou alfabetizada, né? Eu estou letrando, né? Ela já tem essa consciência, que ela já adquiriu esse conhecimento, ela já adquiriu essa aptidão para a alfabetização e o letramento, né? Essa fase aí a gente costuma chamar de fase intermediária. A quarta fase, então, aplica-se ao conhecimento e seu horizonte de expectativas, né? Existe consciência da arte, sim, e de si mesmo. Ela consegue fazer essa comparação, né, do ser em que ela representa, do ser que está ali e da obra que está sendo lida, que está sendo contada, que aquilo está acontecendo num outro contexto, né? Um contexto muitas vezes pode ser imaginário ou pode ser literário, né? Pode ser de um determinado assunto. Pode ser também didático, né? Os livros que a gente trabalha com eles na escola. Então, ele consegue fazer essa
essa codificação, indo além da decodificação de texto, ou armazenamento de dados, né, informações. Ele vai ganhando a dimensão da realidade. Ele vai suprindo as lacunas que existia até então, né, antes do letramento, da alfabetização, né, já supriu essas lacunas e já subiu alguns degraus da escada, né. Então, ela está vendo com outra dimensão, né, a realidade, né. Trouxe aqui também algumas sugestões de atividades que a gente usa em sala de aula, tá? São sugestões bem simples, bem práticas, né? Mas que não só na escola, né? Daqui a pouco aí quem tem criança pequena ou até mesmo, né, uma criança de ensino fundamental pode estar aí aplicando, né, nas suas casas, no seu habitat de todo dia, né? Pode estar introduzindo algumas dessas atividades. A educação infantil, né? Na educação infantil, a abordagem é mais tranquila, mais devagar, mais simples, porque é onde eles estão conhecendo, né? Estão tendo o primeiro contato com as letrinhas, com as palavras. Então, a gente vai minuciosamente introduzir uma lista de palavras que comecem com a letra Lá, Lé, Li, Ló, Lu. A gente vai começar com esse movimento, né? Que eles recém estão conseguindo montar, né? Essas duas letrinhas, eles ainda estão se relacionando, ainda estão, né, em observação de um contexto, né, de palavras, de letras. Então, a gente começa assim, introduzindo aos poucos. Jogo de contador de história, né? Onde que eu dou uma palavra, posso até fazer grupinhos, né, ou individuais, também tanto faz. Mas, dou uma palavra e tem que começar a montar um pequeno texto, né, a partir daquela palavra, né, que a prof deu. Aí ele começa a montar aquele pequeno texto. Aí a gente avalia, né, como eles se saíram e a gente parte para uma segunda palavrinha, né. Aí ele vai ter que fazer essa união, né, das palavras naquele texto, né. E aí vai aflorescendo ideias, né, vai aflorescendo o imaginário, né, e ela vai conseguir fazer esse movimento, né, juntar as letrinhas, formar um pequeno texto e conforme a gente vai avaliando, a gente pode até inserir uma terceira palavra, né, para ver, para sentir o nível de aprendizado, né. Será que aquele aluno é capaz de ir um pouquinho mais? Será que eu vou ter que ir mais devagarinho com ele, né? Para a gente sentir a aptidão com que ele está tomando aquele conteúdo. Outra coisa interessante também é construir adivinhações, né? Aquelas adivinhações bem clássicas, assim, bem simples, né? Nossa, coisinha mesmo lá de bem infantil, bem de criança, né? Isso eles gostam muito também. Histórias para rir, né? O que é histórias para rir? Em algum determinado momento, sem querer, né, vai sair aquela palavra errada, aquela palavra mal posicionada no contexto, né? A gente chama de usarmos o erro da palavra a nosso favor, né? Em vez da gente corrigir, né, a gente vai corrigir, mas de uma maneira divertida, de uma maneira animada, com que faça a turma toda achar engraçado, achar rir, né, daquela palavrinha
que muitas vezes realmente, né, às vezes fica tão bonita quanto a palavra original, né, do jeitinho que eles falam. Então, realmente, às vezes assim, nossa, ai, coisa mais queridinha, coisa mais lindinha, eles falando, né, errado, que não é errado, né, que é a linguagem de cada um, né. Então, a gente está usando isso a nosso favor, né, para agregar um contexto lúdico para eles, né, e divertido. Então, a gente passa agora, né, ali para a terceira fase, né, que é o ensino fundamental, né, onde já está formado os nossos adolescentes praticamente, já estão dominando a escrita, já estão dominando a oralidade, né, já estão ali redondinhos, já conseguem administrar uma interpretação de texto, elaborar um texto, né? Então, aqui a gente vai, né, subir um pouquinho o degrau e vai conduzir, né, uma criação de texto, né, uma elaboração de texto com as regrinhas básicas, né, o título, a gente pode definir quantas linhas, né, a gente trabalha bastante com isso, né, para não ser uma coisa muito leve e também não ser uma coisa muito desgastante, né, para o aluno, né, que dependendo do número de linhas, assusta eles, né, porque eles têm esse domínio de conseguir construir um texto, só que tem as limitações também, né, o vocabulário não é tão variado, né, nesta fase, eles ainda estão em construção, né. Nesta fase também tem muito, né, aquelas, eu digo as palavrinhas da malandragem, né, as gírias, né, que eles costumam a ter nessa idade, né, a se pronunciar um com o outro, muitas vezes por gírias, né, e que, de certa maneira, a gente vai estar tendo que orientar eles até onde eles podem estar usando essas gírias, né, em que contexto que eles vão estar inserindo as gírias, bem coisa da idade mesmo, né? Então, eles já têm aptidão para criação de texto, o jornal falado é uma atividade bem bacana também, né? Onde eles ilustram, né, uma bancada de um jornal, aí eles elaboram notícias, pode se fazer com quantas crianças quiser, né? Mas eu sempre gosto de fazer assim com 2 ou 3 de cada vez, para a gente focar mais no que eles estão fazendo, né? Para a gente focar bem, prestar muita atenção e também sempre tentar conseguir a atenção da turma toda, né? Para estarem aí viabilizando, né, a mensagem do colega. Então, o jornal falado também é uma ótima atividade. Entrevistas, né? A gente separa os grupos, aí um grupo maior elabora perguntas para fazer para um grupo menor, debates, né, sobre algum assunto, né? Que nem esse ano, né? Eu acho que seria debate o ano inteiro sobre pandemia, né? Então, a gente sempre tem um assunto que está ali em evidência, né? Que se fala muito nisso, né? Que nem o nosso dia a dia está virado só em, né, pandemia atualmente, né? A gente jamais imaginava que ia passar por uma coisa dessas, né? Mas já está aí, né? Já faz um ano e pouco, as coisas tomaram um direcionamento diferente, né, do que todo mundo tinha planejado, né, principalmente nas escolas, né. Foi um baque bem grande para as nossas crianças. Eu até nem sei dizer o que é pior, né, se é pior para aquela criança que já estava ali, né, já estava alfabetizado, letrado, ou se é para aquelas crianças que, né, iam ser inseridos no primeiro ano, né, que teriam aprendido a ler,
que teriam aprendido a escrever no ano que passou, né? Então, é triste, né? Porque realmente foi um ano em que não se aprendeu o que deveria ter se aprendido, né? Não dá para dizer que foi um ano, né, que não valeu de nada. Não, também não é assim, né? Assim como veio coisas, né, imprevistas, também a gente conseguiu, né, dar a volta por cima e devagarinho, né, erguer a casa de novo, né? Mas é claro que as crianças, assim, olha, sofreram bastante. Talvez foi as que mais sofreram, né? Porque só em casa, né? Claro que teve ali a participação, as aulas online, mas claro que elas não trouxeram os mesmos benefícios de que fosse em sala de aula, né? Então a gente também tem que ter bastante paciência, né? Nós professores, foi assim um ano, né? Apesar de eu não estar atuando ainda na área, mas eu me coloco no lugar das professoras, né? Foi um desafio muito grande ter que estar virando, né, de cabeça para baixo, né, a rotina do dia a dia ali, né, em vez de estar indo para a sala de aula, tá entrando na casa de cada um, né, através ali da telinha, né, e conseguir equilibrar aquela turma via online, né. Aí acredito que muitos, né, não faltaram, não tiveram aquilo como importante, né? Mas a professora estava ali, né? Fazendo conteúdo, né? Talvez trabalhando, talvez não, né? Com certeza elas trabalharam muito mais do que se realmente elas estivessem na escola, né? Presencial. Tenho certeza disso. Mas também foi de muito aprendizado, né? Porque do dia para a noite tiveram que se reinventar, né? Tiveram que ir lá, transferir tudo que era feito em sala de aula, transferir tudo para a telinha do computador, né? Ou de um celular, né? Para várias realidades também, né? Que várias crianças também não disponibilizam de um computador, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar, ter bastante paciência, bastante compreensão, porque foi deixado de aprender muita coisa, né? Bom, voltando aqui então, né? A gente parou nos debates, né? Que é importantíssimo. Eles gostam também, né? Porque é uma maneira, um momento que eles têm de se manifestar, né? Tá dando opinião, tá participando, né? Do debate. E isso tem uma importância enorme, né? Para a sociabilização de todos eles. Montagens de programa de rádio também é uma atividade bem bacana, bem legal, né? Eles podem até encenar um teatrinho, né? Pode estar aí elaborando, né? Um programa de rádio ou um programa de televisão, né? Também tá aí representando papéis, né? Do mundinho imaginário representando na realidade, né? Isso é muito no contexto social, digamos assim, também trabalha as emoções deles em um todo, né? Então tá aí, ó, um monte de sugestões legais para a gente estar inserindo no nosso dia a dia, né? Bem interessante quem tiver criança em casa, né? Tá aí, ó, se puxar um pouquinho mais, fazer uma dessas atividades, que apesar de terem várias, às vezes a gente acaba não abordando todas elas, né? E fica uma ou outra despercebida. Então são coisas simples, coisas básicas, mas que muito bom a gente tá levando essa ideia para casa aí, né? Vamos para o próximo. Critérios que o professor deve ter, né? Então, o professor é
o mestre ali, né, diante dos nossos pequenos, é ele que vai, né, inserir a primeira abordagem entre um leitor, o livro, né, o autor, é nós que vamos estar fazendo este papel. Então, o professor precisa ter conhecimento a respeito do interesse dos alunos, né? O que está interessando para eles agora, neste momento? Qual é o assunto em evidência, né? Independente, né? Porque às vezes vai desde um desenho ali, um anime, até lá uma coisa maior, né? Que um filme, uma série, que hoje em dia, né? Tá todo mundo aí inserido, né? No mundo das séries, Netflix, então, né? Então tem que ter esse respeito pelo interesse dos alunos. É fundamental para o professor. Ele tem que ter o conhecimento da produção literária clássica, né, que são os nossos clássicos, e a canônica para as crianças, entendeu? Então a gente tem que estar sempre ali atento aos lançamentos, né, ao novo que está sendo lançado, ao que a gente já tem, né, ao que clássicos, né, por uma vida toda. Então a gente tem que ter essa visão. Tem que ter o atendimento à filosofia e aos princípios da educação, né? Aonde a gente quer chegar, quais os nossos objetivos, quais as nossas atitudes, como é que a gente vai fazer aquilo ali, né? Sempre da forma mais agradável, mais espontânea, de uma maneira saudável, né? Que não seja por obrigação, né? Que a gente trabalha mais com a questão do amor, né? Pelo que a gente está fazendo, né? Tem que ter o entendimento, as qualidades estéticas da literatura, né? Foi aquele caso que a gente falou das faixas etárias, né? A gente tem que se ater a essas faixas etárias, a qualidade, no caso estética, né? E livre de sem preconceitos e nem moralismo, né? A gente tem que ser o mais transparente possíveis para as nossas crianças. Preferência sempre por textos inovadores e emancipatórios, né? Os textos inovadores, eles vão nos atualizando, né, da atualidade. O processo, né, que está sempre mudando, né? Que ontem era assim, hoje é assim, amanhã vai ser assim. Então, esses textos nos mantêm informados, né, da atualidade. E emancipatórios na questão da criança, do adolescente, tomar aquele assunto que a gente está debatendo, que a gente está trabalhando, de ponderamento, né? Tipo, eu estou aprendendo, continuarei a aprender, né? Então, né, aquela posição de que o aluno está caminhando para o desenvolvimento, né, do aprendizado, né? Então, tá aí, né, os critérios, alguns critérios, né, porque são muitos os critérios que o professor deve ter, né? Aqui eu sinalizei alguns, né, que diz respeito à literatura, né, a parte que a gente está trabalhando, né? Então, né, cada área, né, são critérios diferentes, mas claro que todos eles numa mesma linguagem, né, de respeito, de dedicação, de qualidade. Isso aí, pessoal. Vamos lá, seguindo. Contextualizando, então, né? A partir da prática das brincadeiras, leituras, teatros, canções e narrativas, podemos definir comportamentos adequados
e comportamentos não adequados de nossos alunos. Assim, poderemos trabalhar com obras direcionadas para determinado conceito, administrando sempre uma verbalização e técnica usada em sala de aula para atingirmos os nossos objetivos. Sempre com registros, né? Tá ali o plano de aula, né? Que a gente tem que realizar, né? De atividades e organização, né? Se eu pretendo amanhã fazer uma brincadeira no pátio, né? Eu vou estar aí, né? Pondo no meu projeto de aula, vendo as possibilidades, né? Se vai ter a possibilidade de eu estar fazendo determinada atividade no pátio ou não. A gente também fica dependente do tempo, né? Vamos que eu programei, né? Aí entra a flexibilidade, né? Programei para fazer uma atividade com as minhas crianças no pátio. Mas começou a chover. Aí não tem problema, né? Eu vou deixar aquela atividade para um outro dia e vou estar inserindo uma atividade que eu possa, né, fazer em sala de aula, que tenha a mesma perspectivas de chegar no mesmo definição que eu ia chegar fazendo o meu trabalho lá na rua. Então, tudo isso é organização, né? Comunicação, sempre deixar bem claro para os alunos, né? O que é que a gente vai fazer, de que maneira a gente vai fazer, como a gente vai proceder, deixar tudo transparente para eles não terem dúvidas. Claro que caso eles tiverem alguma dúvidas, podem em qualquer momento estar sanando essas dúvidas. Mas a gente sempre, como professora, a gente vai ser transparente e vai dar liberdade para eles estarem questionando, né? Desde a tarefa ali, a brincadeira, enfim, né? E realmente as nossas crianças, elas são bem comunicativas, né? Elas têm dúvida, elas realmente perguntam, né? Elas não têm receio de tirar as dúvidas, isso é muito bom para nós professores e para eles também, né? Então tá aí, né? Uma boa abordagem, né? Sobre as eventuais atividades que a gente pode fazer.